aí, tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal do YouTube. Vamos falar do Internacional, que só joga na próxima segunda-feira. Muito tempo para o técnico Diego Aguirre preparar o time do Internacional, que tem aí algumas ausências, algumas possibilidades de mudanças em torno do time que vem desenvolvendo um futebol um pouco melhor nos últimos jogos, mesmo que tenha vindo de um empate ruim até pelo desempenho contra o Atlético Goianiense fora de casa. Mas nessa sequência aí o Internacional teve ótimos resultados, sequência sem perder, uma goleada sobre o Flamengo por 4-0. O que há de bom, o que há de ruim e como equilibrar o time, o grande desafio de Diego Aguirre nesta partida diante do Sport Recife. Mas o Inter pode ter um início já consolidado por sua defesa. O Daniel há muito tempo está no gol. Na lateral direita que pode ter a primeira mudança com o retorno de Saravia. Com todo esse tempo, essa paralisação, o cancelamento do jogo contra o Bragantino, Saravia, que fez uma artroscopia no joelho, pode voltar à lateral direita. Ele que é o titular natural, já com Bruno Mendes, Cuesta. E lá do outro lado, na lateral esquerda, ali, aí sim, Moisés, dando lugar finalmente a Paulo Vitor. Eu não acredito muito que o Diego Aguirre vai fazer essa mudança tão cedo assim. Ele tem feito isso em meio aos jogos. Pode até ser que comece uma vez com o Paulo Vitor e em outros jogos coloque o Moisés e o Paulo Vitor entrando no meio do jogo, né? Mas o Inter tem ausências no meio de campo. Rodrigo Dourado está suspenso. E aí, com o retorno de Lindoso, permanece o Lindoso no meio de campo. O Johnny também permanece em relação ao último jogo, com o Edenilson nessa faixa de meio de campo, né? Na linha de 4 defensiva, os 3 jogadores do meio de campo, tendo aí até depois 2 jogadores do meio para frente. O Patrick um pouco mais adiantado pela esquerda, e aonde estaria o Tyson lesionado, aí é que é a maior dúvida do técnico Diego Aguirre, porque lá na frente tem o Yuri Alberto. A primeira possibilidade é o Gabriel Bosquilla, que tem uma movimentação de meia para atacante, que pode fazer essa substituição ao Tyson, já fez isso até em meio aos jogos. É uma boa possibilidade, não é ruim não. O que eu vejo é uma irregularidade do Bosquilla. Ele não tem apresentado futebol logo do início, quando ele veio, nem começou tão bem assim, mas depois acabou se entrosando e fez bons jogos. A outra possibilidade é o próprio menino que recém chegou, o Gustavo Maia, mas que conversa mais com a faixa da direita do campo, mais para o ataque. Pelo menos é o que tenho de informações e do pouco que acompanhei do jogador, né? Mas ele traz mais velocidade, qualidade, vem aí vestindo a camisa 7, ou seja, bem indicado pelo técnico Diego Aguirre, que conhecia ele ainda da base do São Paulo. Mas enfim, também acredito que seja nesse caso para lançarem no jogo. Outro jogador que vem voltando de lesão e sempre foi um jogador importante nesse novo momento do Internacional, né, até mesmo com o Kudê e depois ainda com o Ramírez, é o Maurício. Esse sim, na minha opinião, mais indicado para a posição, porque pode tanto flutuar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ocupar a faixa central, não faz uma espécie de armação, né? A armação talvez fique até mais com o próprio Edenilson ou em trocas de passe, porque o Patrick não vai armar jogo, mas o Internacional jogando em velocidade, saindo da defesa, que é uma dificuldade do Inter, mas podendo ter mais possibilidades de jogadas para o Yuri Alberto com a presença do Maurício. Não descarto também, em meio ao jogo, o Patrick cansando, sai, e aí o Guerreiro, Paulo Guerreiro entrando no lugar do Patrick, e tendo aí o Inter 2 atacantes, Yuri Alberto e o Paulo Guerreiro, e uma movimentação um pouco diferente do meio de campo, aí tendo até um 4-4-2. Bom, enfim, são possibilidades que o Inter tem. Eu gosto muito do Maurício no time, no lugar do Tyson, e gostaria há muito tempo já que o Paulo Vitor fosse o lateral esquerdo, e com o retorno do Saravia acredito que o Inter teria uma saída de bola um pouco melhor, mais qualidade até nos cruzamentos e possibilidades também de gol com o Yuri Alberto, que tem sido o grande jogador do Internacional, que agora já não tem mais o Thiago Galhardo, e o reserva imediato é o Paulo Guerreiro, tendo aí Vinícius Melo e outros jogadores que estão agregando
como o próprio garoto Gustavo Maia, que chegou recentemente para o Internacional. Esse é o Inter que eu espero que tenha boas possibilidades de subir na tabela e obter uma excelente vitória contra o Sport Recife. Mas a semana tem muito trabalho, ainda dá para falar muito a respeito do Internacional, desse jogo que é importante sim para o Inter consolidar essa sua arrancada, pelo menos em busca da 6ª vaga ou da 5ª vaga para pré-Libertadores, que seja entrar no G6 pelo menos, né? Que tem aí clubes como o próprio Corinthians muito bem classificado, com as contratações que tem, que vai melhorar também. O Cuiabá, que surpreende, chegando à frente do Internacional, com vitórias aí surpreendentes, né? E comprometendo um pouco esses objetivos do Inter, mas que tem todo um segundo turno, um retorno para buscar essa classificação e tem boas possibilidades. Gostou? Te inscreve aí no canal, marca o sininho para receber as notificações quando tem conteúdo novo e também, por favor, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau.